Tudo bem, pessoal? Então, cumprimentando aí a todos, né? Vamos aqui adotando novas estratégias, nos adaptando a essa situação que estamos vivenciando. E aí o propósito desse vídeo é dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Como a gente vai ter vários outros. Como a gente já combinou no nosso encontro telepresencial que tivemos, né? Via Hangouts Meet, a gente vai trabalhar da seguinte forma: vamos ter encontro presencial toda segunda-feira e toda sexta-feira no horário da aula, tá? E o restante da carga horária vai ser referente a materiais que nós vamos postar no Unifor Online, sempre naquela aba Aulas. Dentre esses materiais, nós teremos vídeos como esse, tá? Então, vídeos como aqueles primeiros que nós postamos, sobre nome empresarial e outros elementos de identificação da empresa, e a continuidade da matéria que vem a seguir, tá? Aqui nesse conjunto de slides que já está disponível para vocês lá no Unifor Online, vocês têm a questão aqui do estabelecimento empresarial, né? Estabelecimento empresarial, que é uma matéria que a gente já superou, nome empresarial e obrigações registrais. Tá? Então, considerando as aulas que nós tivemos no período de encontros presenciais, somadas ao material que a gente postou no Unifor Online, né? E mais o nosso encontro telepresencial que a gente teve nesta última sexta-feira, dia 27 de março, a gente já completou, vamos dizer assim, a abordagem do conteúdo referente a estabelecimento empresarial e referente a nome empresarial, não só nome empresarial e demais elementos de identificação da empresa. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade, iniciando a abordagem aqui das obrigações registrais, tá? Que aí referente a essa matéria às unidades 4 e 5. Tá? Situando nosso plano de ensino, a gente já enfrentou as unidades 1, 2 e 3, tá? Unidades 1 e 3 praticamente toda enfrentada, ainda quando tratávamos das aulas presenciais, dos encontros presenciais, e a unidade 2 parcialmente tratada nos encontros presenciais e complementada já neste formato, né, neste formato remoto que a gente está tendo que adotar por conta da pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, que todo mundo sabe, né, não tem nem porquê estar aqui falando sobre isso, já que é um assunto tão conhecido, né, tão discutido e tão já informado aí, né, para toda a população. Né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir superar isso com brevidade. Então vamos lá, né, vamos começar aqui, a gente vai fazer aqui a série de alguns vídeos, esse é o primeiro, mas vamos ter outros, né, para não ficar vídeos muito longos, e aí vamos avançando. Essa parte, obviamente, a gente já viu, clientela também, ponto e fundo de comércio já foi, nome empresarial, proteção jurídica, né, tudo isso vocês já têm material aí para ver e para assistir, para presenciar sobre esses assuntos, mas aí a gente chega nessa parte aqui, pronto, essa parte aqui que é a novidade, registro de empresa, tá? Toda empresa, pessoal, se sujeita a um sistema registral. Nós temos o chamado Registro Público de Empresas Mercantis no Brasil, e esse sistema do Registro Público de Empresas Mercantis no Brasil serve para fazer uma grande catalogação, né, um grande registro da atividade empresarial brasileira. Então, quando você vê, por exemplo, na televisão, ou em algum site que você esteja visitando, né, informações como o Brasil tem tantas mil empresas registradas, tantos milhões de empresas no formato X, no formato Y, tantos são ME, tantos são EPP. Como é que se tem noção disso? Né? Essas informações são extraídas desse grande banco de dados, que é o sistema de registro da atividade empresarial. Do mesmo jeito que a gente tem outras profissões, né, outras atividades que têm um sistema registral, por exemplo, a advocacia se registra a quantidade de advogados inscritos com um número sequencial de ordem, né? Então cada novo advogado inscrito vai gerando um novo número. Então a gente sabe, por exemplo, quantos inscritos nós temos no estado do Ceará, quantos inscritos nós temos, né, nas outras seccionais, quantos inscritos nós temos no Brasil inteiro, a partir desse sistema de registro, com as empresas da mesma forma. Tá? O sistema registral da atividade empresarial, né, ele serve para conferir essa publicidade dessas informações relativas às empresas existentes e também a autenticidade de alguns atos que, por lei, exige-se que sejam registrados perante o sistema registral. Tá? Então a empresa precisa primeiro registrar-se enquanto empresa. Para saber que aquela empresa existe, para saber que aquela empresa está atuando, é necessário que ela se registre enquanto empresa. E segundo, a legislação exigirá que algumas outras
atividades, que algumas outras medidas, que alguns outros atos da empresa sejam registrados. Essas exigências, inclusive, variarão conforme o tipo de empresa. Tá? Se for empresa de pequeno porte, microempresa, as exigências vão ser em menor escala. Se for empresa de médio e grande porte, elas vão ser em maior escala. Vai depender também do tipo de estrutura empresarial. Para o empresário individual vai ser uma realidade, para a Ireli outra realidade, para a sociedade limitada outra realidade, para a sociedade anônima outra. Tá? Inclusive a sociedade anônima é aquela que mais se sujeita a regras registrais. Tá? Então esse assunto do registro, ele acaba que a gente começa a abordar ele aqui, mas ele vai ser complementado adiante, ele vai ser complementado em outros momentos, né, com o avançado conteúdo. Quando, por exemplo, a gente for estudar cada um dos tipos societários, que a gente vai fazer isso mais adiante, né, e aí você vai ter uma complementação desses elementos, tá, pessoal? Então, vamos lá, partindo do começo, então, o primeiro passo é justamente esse, né, saber que existe um sistema registral e saber que toda empresa, para iniciar formalmente, para funcionar dentro da regularidade, ela precisa se registrar perante este sistema. E essa obrigatoriedade vem do próprio Código Civil. Artigo 967, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. E aí esse dispositivo 967, ele faz remissão específica em relação ao empresário. Em relação ao empresário individual, aquele conceituado no artigo 966, pessoa física que resolve explorar a atividade econômica organizada. Mas entenda que não é só o empresário individual que precisa se registrar. Toda iniciativa empresarial deve se registrar perante o sistema registral, tá? Toda iniciativa empresarial deve se registrar perante o Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo das respectivas juntas comerciais, tá? O registro do empresário individual, ele é feito aqui na forma do 968, né? A inscrição do empresário 968 do Código Civil. A inscrição do empresário faz-se mediante requerimento que contenha nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e se casado, regime de bens, a firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, o objeto e a sede da empresa. Tá? Então são esses elementos aí que o empresário vai ter que apresentar ali no seu pedido de registro, no seu ponto de partida no nascimento da sua atividade empresarial. Quando for outra estrutura, por exemplo, quando for Ireli ou sociedade empresária, alguns tipos de sociedade junto com a Ireli vão se registrar perante a junta comercial apresentando aquilo que a gente chama de contrato social. Inclusive, uma das formas de se classificar as sociedades existentes é classificar as sociedades em sociedades contratuais, aquelas que se registram por contrato social, e sociedades estatutárias, aquelas que se registram por estatuto, né, por estatuto social. Então, alguns tipos societários, como por exemplo a sociedade anônima, ela vai se registrar com o seu estatuto social. Alguns outros tipos societários, como a sociedade simples, a sociedade limitada, ela vai se registrar com o seu contrato social, o que também é a realidade da Ireli. Tá? Então, ou eu vou ter o pedido de registro de empresário individual, que é esse 968, o pedido de registro do contrato social para a Ireli, para as sociedades que são chamadas de contratuais, né? E o contrato social a gente vai ver direitinho como é que se faz também mais adiante, ou eu vou ter o pedido de registro de estatuto social, que também é um assunto que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Tá? Então aqui é o ponto de partida, é o nascimento de tudo. E aí um segundo ponto relevante para a gente já encerrar aqui esse primeiro vídeo é justamente essa questão da vinculação. O empresário individual e, na verdade, qualquer empresa, ela se vincula ao registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Esse registro público de empresas mercantis fica a cargo das juntas comerciais. Como vocês já sabem, a gente já falou disso inúmeras vezes, as juntas comerciais são órgãos estaduais, né? Órgãos estaduais que funcionam nos respectivos estados e têm circunscrição naquela parcela territorial. Então, se eu tenho uma empresa aqui no Ceará, eu devo me registrar na Junta Comercial do Estado do Ceará. Se eu tenho uma empresa lá no Rio Grande do Sul, eu devo me registrar na Junta Comercial do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Professor, e se eu tenho uma empresa em mais de um local? Bom, aí eu devo ter o local que eu defina como a sede, eu faço o registro de sede, de matriz,
naquela respectiva junta comercial, a sede é aqui em Fortaleza, Ceará. Então eu faço o registro na junta comercial do Ceará da matriz. Ah, mas aí eu tenho filial no Rio Grande do Norte, eu tenho filial na Paraíba, eu tenho filial no Piauí, eu tenho filial no Maranhão. Beleza, para cada filial você faz uma averbação no seu registro da matriz, informando a abertura dessa filial lá no respectivo estado, e no respectivo estado você também faz o registro na junta comercial de lá, mas fazendo referência ao fato de que aquela empresa é uma filial e de que existe a matriz aqui no estado do Ceará, tá? Então sempre haverá essa vinculação do empresário, da sociedade empresária, da Ireli, a aquela respectiva junta comercial, como está dito aqui no artigo 1150 do Código Civil. Olha só o que diz o 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil de pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Aí esses detalhes a mais que o 1150 traz, eles ficarão mais claros para vocês mais adiante, tá? Porque a gente vai ver que existem sociedades que exploram a atividade empresarial, existem sociedades que não exploram. Se explorar a atividade empresarial, é empresa, se registra na junta comercial e se vincula a ela. Se não explorar a atividade empresarial, não é empresa, né? Pode ser uma sociedade, por exemplo, de médicos, uma sociedade de advogados, uma sociedade que, enfim, não explora a atividade empresária, artigo 966, né? Atividade econômica organizada, mas sim atividade de natureza intelectual, científica, literária ou artística. E aí, nesse caso, não se registra na junta, o registro é feito perante o cartório de registro de pessoas, tá? E aí vai se vincular a esse registro. Tá? Então esse é o ponto de partida. A primeira coisa importante para a gente falar aí sobre o registro público de empresas mercantis é essa. Ele é obrigatório, é para todo tipo de empresa, pode ser por registro de empresário individual, contrato social para a sociedade contratual, estatuto social para a sociedade estatutária. É feito nas juntas comerciais, órgãos estaduais e vinculam as empresas. Tá? As empresas ficam vinculadas. E evidentemente aí qualquer alteração de endereço, de sócio, tipo de empresa, capital social, enfim, qualquer alteração relevante nos termos da exigência da lei, como a gente vai ver, vai ter que ser informado nesse registro, beleza? Então vamos ficando por aqui, daqui a pouco a gente traz aí mais um vídeo para continuar a abordagem desse assunto.